Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Olha só. 14/8, né? Hoje nós vamos falar sobre a população da América Latina. E o Carlos Daniel parece que não chegou ainda, né? Olá, Carlos Daniel. Ontem faltou. Maria Júlia. Gabriele. Os três por enquanto. Oi, oi. Então, ontem tinha ficado para fazer como tarefa de casa, página 372 e 376, né? De 73, na verdade. Coloquei 6 aqui, é 73. Então, essas duas páginas para tarefa de casa. Como eu não consegui organizar ontem os vídeos para postar, eu vou postar todos hoje, tá? Eu vou colocar como aula de ontem, como aula de hoje. Ontem deu problema, a internet estava um caos aqui, não funcionou, ok? Aí hoje eu posto. Professora, Oi, eu fiz o mapa. fez o mapa? Ótimo, pode mostrar. Ótimo. Maria Júlia fez o mapa, os dois, certinho. Alguém mais? No caso, Ana Beatriz, que tinha mostrado ontem, Maria Júlia e Vitória. Alguém mais fez os dois mapas? Gabriela, você fez? Não? Internet. Internet. Não fiz não. Carlos Daniel, você fez os mapas? Alagou um, certo. E o outro? Ok. A Beatriz já tinha mostrado. Giovana não tá aqui. Faltou ontem também. Ela não vem nunca, né? Pelo jeito. Gustavo também não veio até agora. Vamos lá. Eduardo, você fez os mapas? Não. João César. Você fez os mapas? Ok. E o próximo? Não? Certo. Então, fez um e o outro não. Roger. Você fez os mapas, Roger? Opa, peraí, Roger, eu não vi. Coloca aí novamente de novo. Que mapa é esse? Da página 367. (367)? Então você está colocando a cabeça para baixo e, na verdade, você fez um desenho abstrato.
Eu fiz os dois mapas. O quadro, o primeiro esse aqui e o segundo esse. Ele tá de cabeça... Deixa eu olhar direito o seu mapa, por favor. Não é válido como mapa, não, tá? Tem que estar separadinho os estados, certinho, com as regiões, bonitinho, com as... Olha só a diferença que tá do mapa. Ele tem que estar assim, ó. Tem que estar estipulado América do Norte, América Central e América do Sul. Tem que estar assim. América anglo-saxônica e América Latina. Todo bonitinho. Olha esse mapa do... Pois é, não. Não? Não. Ah, tá, porque eu fiz esses aqui. E de onde que você tirou esses mapas? Eu tô Da com página dúvida. 307. De que módulo? 2. É o módulo 3. Ah, tá. Então foi por causa disso. Pois é. Não é da Europa, não. São os dois mapas da página 366 e 367. Você pode refazer os mapas e me apresentar na próxima aula. É o que eu posso fazer. Porque você tem que aprender sobre esses mapas. Você tem que saber identificar eles. Então, por isso que eu passei essa atividade. Ela não é, tipo, aleatória. Quem não fizer o mapa corretamente pode sim ter muita dificuldade na hora da prova. Tá? E não tem como eu dar o visto no mapa que não é o que eu tinha pedido. Eu escrevi ainda lá qual que era o mapa certinho, coloquei as páginas bonitinho. E coloquei os módulos. Eu sempre coloco módulo e capítulo. Tá? Por favor. Alguém mais, gente? Eduardo falou que não fez. João César. Acho que foi todo mundo, né? Que tá aqui. Rodrigo, desculpa aí, gente. Meu marido tá ficando meio doido. Rodrigo! Nossa Senhora. Tem tá feio. Ai, ai. Vamos lá. Aspectos naturais da América Latina, a gente já falou sobre relevos, formações vegetais. Fico como tarefa de casa 372, 373. E população da América Latina. Então, povoamento e colonização, a gente começou a falar sobre os povos astecas, incas e maias. E tem algumas partes importantes que tem no livro de vocês aí, tá? Então, no livro de vocês tem aí sobre os astecas. São grupos em que tinham cidades populosas, tinha muita gente nessas cidades. Elas eram repletas de palácios, tá? Monumentos. Para você construir um palácio, um monumento, naquela época não tinha trator, não tinha como você levantar, ter tecnologia para poder levantar as coisas, né? As rochas, assim, para poder fazer. Então, era tudo feito por escravos, por pessoas que iam e trabalhavam, eram muito braçal mesmo, tá? Roger, eu vou tirar sua presença se você não colocar ligada a sua câmera. É o tempo inteiro ligada. Se desligar novamente aí, tiver algum problema com a câmera, tá com problema técnico, algo do tipo, você tem que ligar lá no colégio e avisar. Caso contrário, eu vou colocar falta para você. Então, nós temos monumentos, né? Estradas ligando os principais centros urbanos. Então, construir estradas naquele período
é algo realmente inovador, né? Eles chegarem aqui e ter essa visão diferente, com estradas, monumentos, centros urbanos, construções avançadas, né? Amplo conhecimento sobre astronomia, matemática, agricultura. É um povo que era realmente muito inteligente e à frente, né, do tempo até. E aí você pensa a respeito, essas pessoas, eles estavam com uma crise muito ferrenha, muito grande mesmo, em relação a uma seca muito prolongada, povos ao redor o tempo inteiro brigando, né? E no que esses povos estavam brigando ali, sempre com eles estavam com os maias, astecas e incas, eles estavam um pouco enfraquecidos. E aí, na hora que chega o povo europeu, né, desse lado aí, todos esses povos, no caso, a civilização espanhola, né, os espanhóis chegam ali e eles veem aqueles espanhóis dentro de navios, em cima de cavalos e tal, eles pensaram que era uma divindade. E pensaram, nossa, eles vão nos ajudar a conquistar todo esse território e vão fazer com que melhorem nossas estruturas e tudo mais. E foi muito ruim para eles, porque em vez de eles lutarem contra os espanhóis, eles aceitaram os espanhóis. E aí os espanhóis vão, usufruem de tudo, retiram o que tem de riqueza, até o momento em que está assim, fornecendo coisa para eles, está tudo ok. A partir do momento que não está fornecendo mais, eles vão lá e dizem não, e acabam com essas populações inteiras, tá? E aí aconteceu algo parecido também com grupos rivais indígenas aqui em Goiás. Os grupos de Goiás eram muito fortes e matavam todas as pessoas que chegavam aqui. Todo mundo que passava, viam caravanas, assim, mais de 500 pessoas mortas quando passavam aqui. E aí, muita gente. E eles eram muito fortes e muito agressivos, os índios aqui de Goiás. Eles defendiam bem o território, né? E eles conseguiram conquistar claramente com uma mentira, né? Que é o Diabo Velho, que é quem fez... É chamado Diabo Velho pelos índios, né? São os bandeirantes que vieram aqui e teve aquela história, acho que vocês já ouviram falar, de pegar uma bacia e colocar... eles tinham colocado alguma bebida alcoólica, tipo pinga, com muito teor alcoólico, e colocaram fogo. E aí eles falaram assim que quando o que era mais importante para o índio não era uma pedra preciosa, um pedaço de pau, madeira, tipo, não. Para eles o mais importante é a água, as riquezas naturais. E aí eles falam que iam colocar fogo em cima das águas todas e matar todos os animais, peixes e tudo mais. E aí os índios acreditam e mostram onde está o ouro e tudo. Depois disso, quando eles já têm cidade de Goiás, os índios ameaçam em atacar a cidade de Goiás. Aí os portugueses se juntam com índios da região norte do país, né, que eram rivais, e aí esses índios vêm e protegem a região. No que eles protegem a região, acabam com os índios goianos aqui, tá? Porque os próprios portugueses não tinham força suficiente para poder acabar com os índios, né? E aí os índios daqui acabam perdendo o território, né? E acabam sendo mandados para outro lugar que não é o habitat deles, com convívio e tudo mais, perdem todo a sua forma de produzir, de alimento, tudo mais, e acaba morrendo, muitos deles, tá? Isso foi de propósito mudar o lugar onde os índios iam ficar. Foi de propósito chamar os índios de outra região para cá. E na hora que eles chamam esses índios de outra região para proteger, depois que eles protegem, eles matam aqueles índios ali. Dizimam os índios, né? Então eles meio que se aliam enquanto é favorável para eles e quando não é mais, eles acabam com aquela população. Isso aconteceu da mesma forma nessa região aí dos astecas, incas e maias, em que se juntaram com os portugueses não, os espanhóis no caso, achando que ia ser uma boa, né? E como logo os espanhóis eles foram recebidos de muito bom grado, né? Eles, diferente aqui do Brasil, boa parte, alguns receberam de bom grado, outros não.
Mas lá eles receberam de bom grado e achando algo bom, eles davam muitas pepitas de ouro, pedras preciosas e tudo mais. Eles reconheciam isso como algo valioso e davam para os espanhóis. Então, os espanhóis não avançaram no território, eles ficaram só naquela região ali. Por isso que a região dos espanhóis ela é muito estreita comparada com o tamanho do Brasil, e Portugal dominou esse território todo, certo? Então, Portugal não encontrou ouro logo no início e foi adentrando no território para poder encontrar ouro e tentando conquistar cada vez mais. Já a Espanha não, certo? Isso daí vocês já sabiam de toda essa parte? Ou não? Não? Isso daí eu aprendi na minha escola, né? Principalmente a mais história um pouco, mas também no cursinho que eu fiz para o concurso de Anápolis. Então tem muita coisa aí da parte de história que a gente acaba englobando um pouquinho no meio de geografia para poder entender todo o contexto, né? A gente sempre anda junto. Não estou querendo entrar agora, vou ser professora de história de forma alguma, tá, gente? Mas é porque uma coisa engloba a outra e complementa o nosso estudo realmente, né? E eram povos realmente inteligentes pra caramba, né? Como eu tinha falado, o erro deles foi acreditar no povo espanhol, que na verdade não era boa coisa, certo? Passamos para 375. Ele está mostrando aí as cidades pré-colombianas na América Latina. Vocês sabem o que é uma cidade pré-colombiana? Não? Que é uma cidade antes de Cristóvão Colombo. Então, antes das descobertas, são cidades e civilizações que existiam antes de Cristóvão Colombo chegar aqui nessa região e dominar essa região. Ok? Ficou claro, gente? Povos pré-colombianos, povos que estavam nessa região antes de Cristóvão Colombo chegar. Cidades pré-colombianas, cidades que existiam antes de Cristóvão Colombo chegar. Pré é antes, né? Então, historiadores estimam que durante a colonização europeia, dezenas de milhões de indígenas foram mortos na América Latina, vítimas de guerras, doenças trazidas pelos europeus, perda de seus meios de subsistência, ou seja, perda das áreas que eles utilizavam para caça, coleta, né? E por outros fatores que contribuíram para um dos maiores genocídios da história. Genocídio é morte de muita gente, muita gente, tá certo? Então, embora o número tenha diminuído drasticamente, ainda existem diversos povos indígenas na América Latina. No entanto, seu modo de vida ele é totalmente diferente e ele passa a ser ameaçado pelo processo de aculturação. Esse processo em que o homem branco acha que é superior e melhor e tem que pegar esses grupos indígenas e catequizar, tem que pegar esses grupos indígenas e tirar o que eles têm ali de cultura e colocar que todo mundo tem que ter internet, todo mundo tem que ter um modo de vida branco e coisas do tipo. Não é bem assim, né? Existem ainda grupos indígenas no Brasil em que continuam, de certa forma, isolados da nossa civilização como nós vivemos? Sim, existem. Tá? Existem lá na Amazônia, são poucos grupos em que vê um avião e joga flecha para poder acertar o avião, porque aquilo ali é algo estranho, ok? Não é que não tenha nenhum tipo de contato. Claro que algum tipo de contato deve ter em relação, principalmente a AV, tem drones que observam as áreas onde eles ocupam, como é o modo de vida, coisas do tipo. Mas tem um contato de pegar e levar o tipo de cultura, coisas do tipo, hoje em dia isso é proibido. É para preservar a cultura realmente deles, não é que eles são atrasados, pelo contrário, né? Se a gente for observar a relação deles com a natureza, eles são muito avançados. Nós deveríamos aprender isso com eles, da forma de viver com a natureza, de preservação, de ajudar o próximo e coisas do tipo. Né, de ter uma convivência boa entre a comunidade em que eles vivem. Né? Falta de conhecimento dos territórios, expansão urbana, a fronteira agrícola,
Outras coisas, por exemplo, pessoas que querem ir fazer extração de minérios lá na Amazônia e tira essas pessoas de lá, tiram os índios da terra deles e matam, e acontecem atrocidades com os índios defendem-se atirando flechas, tentando matar a pessoa para poder proteger o seu território realmente, né? E é amparado por lei, inclusive, a relação entre o índio e um homem que quer invadir o território. Se tem um território demarcado, um índio matar no território dele, isso daí não é problema. É a mesma coisa de entrar um ladrão na sua casa e você se defender, né? Você não vai preso por conta disso. Claro que você tem que demonstrar realmente que a pessoa estava ali de má fé, tem que demonstrar realmente que a pessoa tentou, ela estava armada, ela tentou te matar, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Porque senão não é legítima defesa. E espero que ninguém tenha arma em casa, gente, não é legal. Vai que o bandido entra na sua casa, pega sua arma e te mata, é muito pior, não é? E aconteceu já caso de uma mulher em que ela estava trabalhando e ela foi pegar a arma e estava tampada, estava com capa. No que ela pegou, o cara foi e atirou nela. Tipo, não adianta nada ter arma, você não saber usar muito bem. Tem que saber e ter coragem. E eu não tenho coragem. Morro de medo. Não é legal. Mas, vamos lá. Na 376, você tem uma composição da população latino-americana. Tá? Nós temos aí os indígenas, europeus e africanos. Então, essa mistura dos indígenas, europeus e africanos, ela vai ter essa diversidade dessa população da América Latina. Ela vai formar essa população da América Latina. Claro que você vai ter diferença de acordo com cada país, qual influência vai ter maior, tá bom? Por exemplo, tem regiões... Desculpa, gente. Tem áreas na América Latina que existem países que a língua oficial é, por exemplo, o espanhol e a língua indígena principal que eles acabam falando. Na hora que a gente pensa nos... Ai, gente, tem os haitianos que estão vindo muito para cá e tem um outro grupo que está vindo muito para Nápoles também. Vocês lembram? Que são latino-americanos. É da Colômbia? Ou não? É Venezuela. Venezuela, isso, Venezuela, muito obrigada. Então, na Venezuela, os venezuelanos, vocês já repararam que o rosto deles são diferentes? Você bate o olho e você sabe que eles são venezuelanos? O jeito de falar e tal, eles escrevem um português meio errado, que é um espanhol meio português, para tentar ver se dá certo para a gente entender, a gente acaba entendendo muitas vezes, mas eles têm um rosto característico. Por quê? Porque eles têm uma descendência indígena muito forte, é muito arraigado. Ali na Venezuela, se não me engano, eles têm sim línguas nativas, tá? E tem uma miséria muito grande na população, muito, muito grande mesmo. A pessoa não tem o que comer, tá? Não tem o que vestir muitas vezes. É muito triste. E aí, na hora que a gente pensa em relação a vir para o Brasil, quantas pessoas dessas acabam tendo emprego? O preconceito é muito maior com as pessoas da Venezuela do que as pessoas que vêm do Haiti. Pessoas que vêm do Haiti conseguem emprego aqui em Anápolis. Pessoas da Venezuela têm que ficar pedindo dinheiro porque elas não conseguem emprego. A população não aceita. Por quê? Elas são diferentes, elas são latinas-americanas? São, só que têm uma descendência mais indígena, talvez. Vai saber. Por serem latinas-americanas? Vai saber. Mas todos nós somos, não é? Como as pessoas que são do Haiti também são latinas-americanas. E aí você tem que ter preconceito simplesmente porque a pessoa vem da Venezuela, isso é um absurdo, certo? Então a gente pensar a respeito disso, quem é dono, sei lá, os pais são donos de empresas, indústrias, coisas do tipo, tentar pensar e falar a respeito, pai, por que não contrata um venezuelano? Às vezes é melhor de serviço até, a gente não sabe. Né? Se você não contrata, se você não coloca a pessoa, dá disposição, tem disponibilidade para a pessoa trabalhar realmente, você não vai conhecer a pessoa.
né? Não é porque ela veio da Venezuela que ela não presta. Às vezes, realmente, ela faz coisa muito, muito boa. E eles passaram por dificuldades muito grandes durante muito tempo. Eles fizeram já protestos para poder fazer parte do Brasil, para poder ver se resolve a situação deles. Tem protestos lá, direto, que eles querem deixar de ser um país independente. De tão caótica que é a situação. E várias outras pessoas, assim, vários outros países próximos ao Brasil também, vários, assim, tem um outro que eu tinha ouvido falar, não lembro o nome do país, em que tem isso realmente, que eles fazem protestos internos da própria população para poder fazer parte do Brasil, por conta da situação ser muito caótica mesmo, tá? Tentar entender esse processo de como é hoje e a gente saber entender o porquê que vem isso, às vezes, até mesmo de um preconceito muito antigo. Muito, muito antigo. Por exemplo, hoje em dia, quando faz alguma coisa errada, isso é coisa de preto. Vocês já ouviram falar isso, essa frase, gente? Ou não? Nossa, eu já ouvi pra caramba. É muito feio, é horrível isso. É um preconceito gigantesco, como se a pessoa que é negra, ela fosse inferior, como se ela só fizesse coisa errada. Isso daí não tem nada a ver. Pelo contrário, tanto de gente branca que tá indo roubar os outros. Ou não é? Que faz coisa errada, né? Não é a cor da pessoa, não é a característica que ela vem de... A pessoa não escolhe onde ela vai nascer. Não existe isso. E aí você tem um preconceito pela pessoa, pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela tem de fisionomia, de pele de cor e coisa do tipo. Todo mundo está na mesma raça, todo mundo é ser humano, certo? E aí nós temos outra coisa também, isso daí é coisa de índio, programa de índio. Já ouviram falar programa de índio? Já? Eu já, direto também. Esse programa de índio é coisa sem noção, que, tipo, muito ruim para ser feito. É mais ou menos isso que quer dizer. E quem diz que programa de índio é algo ruim, gente? Quem que não gosta de ir no meio da floresta para poder ir em Pirinópolis? Eu amo, sou apaixonada em ir para Pirinópolis. E eles viviam na mata mesmo, e caçando, pescando e tudo mais. Quem que não gosta de fazer isso? Acho que todo mundo. Então, isso é um preconceito muito grande, que é muito antigo, que a gente às vezes nem pensa de onde vem, né? E é um preconceito colocado aí principalmente para essa população europeia que veio e dominou e continua, né, passando de geração em geração, e às vezes a gente não pensa de onde veio isso e por que que a gente continua reproduzindo isso, certo? Então nós temos aí a diversidade étnica na América Latina. Então nós temos ameríndios, que são índios dos povos nativos do continente americano, euro-ameríndios, que são descendentes da miscigenação entre europeus e ameríndios, tá? Euro-africanos, então descendentes da miscigenação entre europeus e africanos, afro-americanos, descendentes de africanos que vieram para o continente americano. Então, afro-americanos são pessoas que vieram lá do continente africano e aí são descendentes deles, mas são americanos, nasceram nas Américas, mas são descendentes diretos. E assim você tem essa diversidade gigantesca que é, né, a nossa população. Tá parecendo que aumentou alguém ou mudou o sistema aqui, quem estava em cada lugar. América Latina, a composição étnica de alguns países. Então, os países que tem na América Latina, a gente precisa observar bem esse gráfico aí para poder entender. Olha só, composição étnica na Guatemala. Nós temos euro-ameríndios, que são euro-ameríndios, os europeus, com os indígenas, certo? Então, tem 56%. Então, você vai ter uma característica maior dos europeus com os índios, então as características da fisionomia mesmo dessa população. Então, ameríndios, o quê? São indígenas. Então, você vai ter a maior concentração dessa população de características dos indígenas, dos nativos americanos dessa região. E só 3% são outros grupos, tá certo? Isso na Guatemala. Composição étnica do Haiti. Você vai ter os africanos aí, ó, euro-africanos e afro-americanos. Então, são os africanos que vieram para essa região
e se misturaram ali, tiveram filhos com europeus e tiveram essa miscigenação ali desse grupo. Por isso que eles têm característica tão forte. Você olha uma pessoa que é do Haiti, você vê de longe que a pessoa é do Haiti. Pelo tom da pele, pelas características do rosto, você consegue identificar muito fortemente. Vocês já repararam isso? Sim ou não? Não? O tom de pele deles é muito mais escuro do que as pessoas negras daqui do Brasil. Porque aqui no Brasil você teve uma mistura maior com os povos europeus, tá? Então, as pessoas que vêm do Haiti, elas são realmente bem negras. Isso não é um problema, é simplesmente uma característica, certo? E aí nós temos aí composição étnica da Bolívia. Olha só na Bolívia, os bolivianos. Você tem os ameríndios e por isso muitos índios na região ali. Europeus com os índios, a mistura, 15%. Europeus, 15% e outros 15%. Mas você tem 55% descendentes só de indígenas, que continuaram na região, que conseguiram continuar no seu território e tiveram seus filhos e misturaram um pouco com os outros grupos ali. Então, você tem uma característica específica muito parecida com os indígenas, certo? Composição étnica da Argentina são euro-ameríndios, um grupinho seleto ali de 7%, outros 8%, e europeus 85%, certo? Então, você tem um grupo muito grande de europeus. Então, a característica dessa população que está ali na Argentina vai ser mais parecida com os europeus. E aí você observa também na composição do México. Você tem euro-ameríndios, que são os europeus com os índios. Os índios em si, 30%. Então, você tem mais características parecidas com os índios também. Os europeus, 9%. E outros grupos, 1%. E aí você pensa no Brasil. Gabriele, acorda. Ela dormiu, gente. Então, Gabriele, olha, se eu estivesse na sala ia ser tão legal a gente pegar e falar assim, acorda, pessoinha, vai lá, faz um carinho, faz algo do tipo, mas aqui não tem como, não dá para poder fazer nada. Então, aí acordou, deu certo. 377, distribuição da população na América Latina, nós temos uma distribuição dessa população de uma forma que não é igual, tá? Você tem diferenças aí. O que vai diferenciar uma população maior concentrada em um lugar e não vai ter tanta concentração em outro lugar? A gente já estudou isso no início do livro. Vocês lembram? O quê? Uma coisinha simples. O que vai fazer com que a população se concentre em um lugar e não em outro? Ninguém, nada. Gente do céu. Então, densidade demográfica ela vai ter principalmente relevância em relação ao tipo de vegetação, relevo, hidrografia que tem ali. São os aspectos naturais, principalmente, que vão fazer diferença se vai ter muita gente ou não. A população, ela sempre escolhe lugar para poder se fixar onde tem muita água, tá bom? Tem um fator histórico também aí. Qual é o fator histórico? Chegaram dos colonizadores e ficaram muito em um lugar. Então, o fator histórico no Brasil, por exemplo, você vai observar a maior parte de concentração da população, ela se encontra realmente no litoral, tá? Quando se divide aí entre os estados brasileiros, estados não, mas gente, não só os estados, mas quando se divide em regiões do Brasil, então as 5 regiões, né, que região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, essas 5 regiões, a que tem menos concentração de gente, na verdade, é a região centro-oeste. A região norte tem mais gente do que a gente aqui, do que a nossa região. Isso daí é uma característica que vem desde sempre, em relação, por exemplo, à entrada lá na região norte para poder ter extração de borracha, das seringueiras, né? Então, você tem muita concentração de pessoas ali, muita gente foi incentivada a sair do sul e ir para a parte norte para aumentar suas terras. Então, uma terra pequenininha que tinha no sul, bem pequenininha,
petitiquinha. Na hora que a pessoa ia para a região norte, tinha uma terra gigantesca, tá? Então, esses fatores históricos fazem com que tenha maior ocupação ali na região. Para a gente, acabou sendo muito atrasado. Eles tiraram todo o ouro que tinha aqui em Goiás, na nossa região, e levaram para o exterior, né? A gente nós financiamos a primeira revolução industrial ali na Inglaterra. É todo ouro goiano. E aí a gente pensa a respeito, tipo, na hora que acabou o ouro aqui, o que aconteceu? Você não tem uma continuação dessas pessoas no nosso território. Essas pessoas foram para outras regiões procurar ouro, foram para outras regiões morar, porque tinham melhores condições. As pessoas que extraíam ouro aqui tinham que comprar pinico de fora, porque não era produzido aqui. Tinham que comprar roupas de fora, não eram produzidas aqui. Alimentos e assim por diante, né? Então, isso faz com que tenha uma menor concentração de pessoas morando aqui e maior concentração em outras áreas do Brasil, certo? Também a gente nós observando na Argentina, a maior parte da população está mais próxima aqui, a região norte da Argentina, mais próxima da região próxima ao Brasil. Por que isso? Por conta da quantidade de risco que tem na região e na parte mais ao sul da Argentina, aqui assim, ó, estão vendo que é mais clarinho? Por quê? Essa região é mais clarinha, principalmente porque tem um deserto ali. Então, o deserto vai fazer com que tenha menos quantidade de gente, tá? Tem gente morando? Claro que tem. Ainda mais pessoas que vão fazer turismo, é lindo, maravilhoso lá. Tem muita gente que vai fazer turismo ali, né? Então, assim, na parte... aqui também tem outro deserto, na região ali do Chile, certo? Então, áreas mais altas, elevadas, Cordilheira dos Andes, terá menos gente morando também, certo? Então, são regiões com menos populações, menos povoamento, certo? Então, diferenças do processo de colonização. Então, nós temos a diferença no processo de colonização, clima e o relevo, disponibilidade de recursos hídricos, quantidade de água e os solos férteis. Isso daí vai fazer diferença se vai ter mais gente ou menos gente morando naquele território. Então, isso vai influenciar na densidade demográfica, certo? Então, na 377, vocês podem fazer estrelinha nesse primeiro parágrafo, faz no segundo. No primeiro não, é o segundo e o quarto parágrafo, principalmente. Para poder grifa ele, ver as partes mais importantes aí, tá? Esse cenário é resultado da intensa urbanização pela qual passou a região ao longo do último século. Então, induzida pelos processos de industrialização e pela concentração de terras. Nós temos aí vários países latino-americanos que impulsionaram fluxos de pessoas do campo em direção às cidades em busca de trabalho. Atualmente, cerca de 4 em cada 5 habitantes da América Latina vivem em áreas urbanas. O que isso vai fazer? Se eu tenho São Paulo, que é um polo industrial gigantesco, pessoas saem de tudo quanto é parte do país para poder ir para São Paulo para trabalhar, ok? Se você quer receber muito, muito bem, você não vai trabalhar no DAIA, você vai trabalhar em São Paulo, porque lá recebe muito melhor do que a própria pessoa que trabalha no DAIA, ok? Então, o mesmo trabalho sendo exercido pelo mesmo cargo, em São Paulo você vai receber mais, só que a concorrência é muito maior e o custo de vida também é muito maior. Muito, muito maior mesmo, tá? Então, por causa da colonização, nós temos aí um processo que se iniciou no litoral. Você vai observar a América Latina como um todo. Olha só, onde vai ser a maior concentração de pessoas? Aqui no Brasil, na região litorânea. E na parte da América Latina, só que nessas regiões aqui onde teve colonização espanhola, também na região litorânea. Por quê? Porque é onde teve o processo de colonização primeiro. As pessoas se fixaram ali durante muito tempo, tá? São as primeiras cidades e